Sejam bem-vindos a mais um episódio do Golden Mindcast. E hoje o nosso convidado é o Eduardo, casado com a Daniele, pai de 3 filhos e uma cachorrinha, pastor, CEO da empresa Prosperar, e hoje ele vai ensinar muito sobre planejamento financeiro. Seja bem-vindo, Eduardo. Muito obrigado, é uma honra e um privilégio estar aqui conversando com vocês, com a Brasi, Capri, com toda a equipe aqui, com você também que está nos assistindo, escutando. Eu falo que eu sou muito grato a Deus e vamos para uma boa conversa. Uau! Mas antes da gente começar esse bate-papo, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, Cristal Bela, fabricante de molduras, a FTP Contábil, especialista contábil e financeiro do seu negócio, Vestindo Bebê, o maior outlet de roupas de bebê do Brasil, e a DLR Digital, que é uma empresa especialista em tráfego pago. E não poderia faltar Braga, que é a nossa patrocinadora aqui dos petiscos. Também trabalha aí com festas e você pode pedir também via delivery. Então vamos lá. Vamos começar por esse nome, Prosperar. Da onde que surgiu? Conte um pouco. Boa. Prosperar, né? Eu falo que assim, quando a gente vai na raiz da palavra prosperar, o que que significa? Significa abundância, ou seja, não ter falta. Então, para que a gente quer prosperar? Para não ter falta. E aí que entra o Salmo 23, que diz, Pri, que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. O Senhor nos prometeu a prosperidade quando você lê a Bíblia. Então, eu falo na prosperidade financeira, mas também temos a prosperidade de ter paz, não faltar paz, prosperidade de ter uma família sólida, prosperidade de ficar tranquilo em meio às adversidades, não faltar isso. É isso que Deus nos prometeu. Legal. E então, pelo nome, a gente te considera um homem próspero. Mas foi sempre assim? Boa pergunta. Não foi sempre assim, né? Eu falo que por falta de conhecimento, a gente deixa algumas oportunidades passarem, por falta de conhecimento, às vezes você nem viu que uma oportunidade passou. Então, já dei muita cabeçada, ainda vou errar, mas eu falo que o maior objetivo da minha vida é diminuir os arrependimentos. Porque pouco importa lá na frente se eu vou ter X de dinheiro ou 3x de dinheiro. Porque o que a gente leva dessa vida são os momentos, as histórias e as pessoas que a gente marcou. Legal. E conta um pouco da sua história de vida. Você é especialista em planejamento financeiro. Quando você começou a gostar disso? Boa. Vamos lá, Pri. Quando eu era bem jovem, né, meus pais sempre trabalharam muito. Eu fui criado pela minha avó e com os meus primos, com a minha irmã, a Nath. Até um beijo aí para minha família, para minha mãe, meu pai, a Nath. E para minha esposa e para os meus filhos também, né. Eu falo que assim, foi uma infância muito divertida, muito legal. Eu lembro que eu brincava o dia todo. Só que quando eu tinha uns 8, 9 anos de idade, eu era criança, então eu não entendia as coisas. Só que eu vi um dia minha mãe e meu pai quebrou. E aí eu lembro que estava numa mesa como essa lá de casa, e aí minha mãe começou a explicar um pouquinho como que funcionava as coisas, né, do dinheiro, de tudo mais. E aí eu via a mesa cheia de contas, eu lembro, tenho essa memória, e ela falava assim: "Vamos orar". E toda noite a gente orava. Mas eu via a aflição, a angústia dela, eu via que meu pai não ficava em casa, porque eu lembro que meu pai chegava às 3 horas da manhã, saía às 6. Para quê? Para tentar sair dessas dívidas, para tentar sair disso daqui. Então, no meu subconsciente, eu falei assim: "Meu, eu preciso saber tudo sobre dinheiro para os meus pais nunca mais passarem por isso". Porque, Brasi, quando não tem como explicar, tem coisas que nos escolhe. Sim. E eu acredito que essa questão financeira me escolheu, porque eu coloquei na minha cabeça, aí eu comecei a ler livro,
Então eu lembro que quando eu tinha 13, 14, eu lia Valor Econômico, Exame, sabe, o pessoal numa outra vibe. Com 13 anos eu já trabalhava, então eu já queria desenvolver e prosperar cada vez mais rápido para eles nunca mais passarem por isso. Sim. E aí foi surgindo algumas oportunidades, eu sempre fui me especializando, aí eu fiz faculdade em administração, ênfase em empreendedorismo, MBA em mercados de capitais, e até hoje eu venho me especializando para quê? Para ajudar as pessoas a prosperar. Hoje meus pais estão super bem, eu também estou super bem, e aí que surgiu esse trabalho que eu falo que, assim, que eu me divirto muito, onde eu ajudo as pessoas a prosperar e eu falo que é consequência, né, o dinheiro eu também ganho. Por quê? Eu falo que, assim, hoje no mercado brasileiro a gente tem um gap muito grande de falta de informação. Sim. Não são todas as pessoas que têm acesso aos melhores produtos, aos melhores investimentos, a um bom planejamento. A gente não escuta isso na escola, então você vê que tem pessoas que ganham muito bem e estão endividadas. Existem pessoas que às vezes não ganham tão bem e estão. Por quê? Quando a gente fala de dinheiro, tem a inteligência emocional do dinheiro, tem o dinheiro como, sabe, como que eu lido, como que funciona o Sim. tempo. Então, quando a gente entende tudo isso, a gente consegue ajudar as pessoas, porque cada um está numa fase. Eu falo que são 4 caminhos, na verdade, né. O primeiro caminho é a pessoa que ganha e gasta tudo, ou a pessoa endividada. O segundo caminho são as pessoas que ganham e guardam um pouco. Só que o que que acontece se você só guardar dinheiro em casa, se você só guardar dinheiro na poupança, tem um detrator que chama inflação. Então não adianta você guardar dinheiro em casa ou na poupança, porque a inflação vai corroer todo o seu dinheiro. Legal. Aí tem um terceiro tipo de pessoa, que é os investidores, que já investem no mercado financeiro, seja em fundos, renda fixa, ações. E aí eu falo que tem o quarto nível, né, que são poucas pessoas que atingem a famosa independência financeira, onde elas deixam de jogar o jogo do dinheiro porque elas já zeraram esse game. Sim. Então são pessoas que já trabalham por propósito, porque eu falo que, assim, se o dinheiro é que te motiva, vai chegar uma hora que você vai parar de fazer o que você faz. Verdade. Só que se você tem algo além, primeiro, você não para por qualquer coisa e qualquer adversidade. Segundo, você vai muito mais longe. Por quê, Du? Todas as vezes que você coloca na sua vida: "Ah, eu quero ter 1 milhão quando eu tiver", você vai ver na sua conta que você tem 1 milhão, aí vai aparecer qualquer coisa para te desanimar, você já vai desistir. Agora, quando o seu propósito é, às vezes, não só para o seu benefício, mas para o benefício do outro, para ajudar um cliente, um amigo, você olha com outro olhar, porque aí é o propósito de ajudar as pessoas a se organizar contabilmente, é o propósito de oferecer um serviço de qualidade. Sim. Então, quando a gente tem esse propósito, a gente consegue chegar muito mais longe, porque a gente tira o olhar do dinheiro. Dinheiro é bom, é importante, mas não é tudo. Legal. Eu encontrei um propósito, parece simples, mas não é, porque a gente começa a fazer algo, gosta, ama o que faz, mas quando chega: "Mas qual é o propósito?" Aí a gente começa: "Ah, não sei, e aí? Ah, eu faço bem", mas não é esse o propósito. E eu tive uma virada de chave nessa questão, uma vez quando eu estava conversando com um cliente, e ele com muito problemas, muitas dívidas, e eu consegui levar clareza e algumas alternativas para ele sair daquelas dívidas. Até mesmo um planejamento ali tributário, com uma questão: "Ó, vamos deixar esses impostos, vamos planejar algo futuramente". E eu percebi que era o meu propósito, porque hoje as pessoas elas falam de forma muito técnica, às vezes a pessoa que está ali ouvindo não entende ou acaba tendo até vergonha, e eu como contadora preciso levar essa clareza para as pessoas. E eu encontrei esse propósito, eu falei: "Nossa, eu acho que o meu propósito é mudar a mentalidade do empresário, para ele saber ali
como ele tem que lidar com uma empresa, como ele tem que fazer uma gestão, seja assim, do óbvio, que é aquilo que a gente... o que eu preciso fazer? Separa a conta física da conta jurídica. Isso aí. É o óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. E quando faz isso, dá certo. Então, assim, eu encontrei esse propósito na minha profissão, não faz muito tempo, não, mas é algo que me deixou muito feliz. Então, eu queria saber de você também, quando que você encontrou esse propósito? Porque você falou, meus pais ficaram endividados, eu comecei a estudar o dinheiro, mas nem sempre foi assim. No primeiro momento, você queria o dinheiro. Sim, eu falo que, primeiro, né, corroborando com o que você falou nessa questão de propósito. Sempre quando o propósito é baseado no eu falo que o propósito é fraco. Porque Deus capacita cada um que está nessa sala tem um talento, e esse talento é para servir ao próximo. Vocês estão fazendo esse podcast para quê? Para trazer informação, conteúdo de qualidade para ajudar as pessoas a evoluir de nível. Vocês estão fazendo esse podcast para falar que assim é possível você com uma microempresa ou com uma baita empresa ir melhorando o nível, ir subindo a frequência e tendo conhecimento para atingir outras pessoas. Então isso daqui é um propósito de vida. Sim. Deus ele deu talentos para cada um de nós. E eu falo que é que nem a história dos talentos mesmo. A Bíblia diz que Jesus deu um para uma pessoa, deu 2 para outra e deu 5 para outra. E aqui nessa terra ele deu talentos, Sim. separou. E aí ele voltou, a parábola conta. E aí o que tinha um talento escondeu, ou seja, não fez nada com talento. Às vezes tem pessoas nos escutando com ideias para abrir um negócio, com talentos, mas por conta de medo, por conta de insegurança, não faz isso. Então aqui já é um insight. Se Deus colocou no seu coração, na sua mente, vai e faça. Sim. Porque se Deus deu a visão, ele vai dar a provisão. E aí o segundo é a que teve 2 talentos. E aí ela falou, multiplicou um pouquinho. E a que tinha 5, transformou em 10. Falou, aqui, ó, você me deu 5, eu multipliquei, aqui está 10. E aí Jesus fala, ó, você que tinha 1, que enterrou, dá aqui esse seu talento que eu vou te dar para o que fez mais. Aí você vê que o reino dos céus não é movido a coitadismo, é movido ao quê? Deus sempre vai derramar para as pessoas que vão multiplicar, para as pessoas que vão fazer. Se você, com o salário que você ganha, não ajuda ninguém, se Deus te der 20 vezes mais, você vai ajudar os outros? Não vai. E agora a pessoa que às vezes o pouco que tem já ajuda, já multiplica, imagine com muito. Sim. E é por isso que Deus abençoe essas pessoas com muito, né? E eu falo que assim, Braz, respondendo a sua pergunta e a da Pri, o propósito de vida, né? Eu falo que meu propósito de vida é servir as pessoas. E aí, quando eu entendi isso, tem vezes que eu vou falar com os meus clientes e a gente chega a falar, eu quero fazer um planejamento financeiro. Só que aí eu sento na frente da pessoa e às vezes eu sento como um amigo, como um pastor. Então eu falo que meu objetivo de vida é ajudar as pessoas a prosperar, não só financeiramente, mas em outras áreas. Porque eu falo que eu quero trazer liberdade, porque a Bíblia diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando a gente conhece a verdade, a gente consegue ser livre para a gente tomar as nossas escolhas. Sim, é verdade. E a coisa que mais aprisiona os seres humanos é o dinheiro, ou o amor ao dinheiro, ou a falta do dinheiro. Eu conheci uma pessoa que ela assim, ela sai 6 horas, 5 horas da manhã, deixa o filho dela com uma moça, aí essa moça põe o filho na perua às 8 horas, aí o filho fica das 8 às 6 na escola, aí essa moça vai, recebe o filho, e aí a moça chega do trabalho 10 horas da noite. Então eu falo assim, se essa pessoa tiver um planejamento financeiro, a gente consegue colocar um fim nisso daí para ela conseguir ser mãe desse menino. Legal. Então, quando a gente vê que o dinheiro não é para ostentar tudo, mas é para ter liberdade, para você ter a opção de escolha.
Com certeza. Você Uau. falou dos 10 talentos e é interessante porque na minha crise financeira, o senhor falou comigo através dessa passagem, Ai, que legal. porque eu falava muito assim, o tal do propósito, de você olhar para dentro de você e você achar que você não tem nada, né? E aí eu sempre queria mais, e eu pedia mais pro Senhor, Senhor, me entrega mais, me dá mais. E aí um dia ele virou para mim e falou assim: eu já te entreguei. Nossa. Dá conta do que você já tem? Porque quando você aprender a lidar com aquilo que você já tem, aí eu vou transbordar mais em você. Nossa, fantástico. Eu lembro muito disso daí, que eu falo que é assim: "Deus fala comigo, Deus fala comigo". Deus já falou várias vezes com Sim, você, só que ele não vai falar de novo até você fazer aquilo que ele já mandou você fazer. exatamente. Então tem pessoas que vão ficar 40 anos no deserto por falta de posicionamento, por falta de saber quem é, por Discernimento. Porque às vezes discernimento. a gente fica com essa dúvida. Será que Sim, é? normal. Ai, mas será que é? Ou de você se olhar e falar assim, mas o que eu sou capaz do quê? Qual que é a minha capacidade? É, Porque foi o do outro episódio que a gente falou a respeito dos rótulos, né? Sim. Às sim. vezes a gente acata tanto que as pessoas falam a nosso respeito que a gente se perde. E a gente não sabe nem o que a gente carrega, qual é o bem mais precioso que a gente carrega dentro de nós. É isso mesmo. E Deus está falando muito comigo essa semana sobre obediência. E em 2 Coríntios 5:7, né, fala que porque andamos por fé e não por vista. Nós, empresários, muitas vezes, eu sei que é meio contraditório, né? Mas tem uma frase que eu escutei ontem e eu tô discernindo ela. Se você quer viver a verdadeira paz que excede em todo entendimento, você tem que abrir mão da razão. Toda hora a gente quer entender o porquê isso, toda hora a gente quer entender o porquê está acontecendo na minha empresa, porquê está acontecendo na minha família, porque só que chega uma hora que você não tem que entender, você tem que obedecer. Porque se você quer ver a boa e perfeita agradável de Deus, você vai entender que Deus está no controle. Pô, tá Sim. difícil minha empresa, estou endividada. Você já viu a Brasa mesmo devendo 1 milhão, conseguiu sair. Então a gente tem muitas histórias que eu falo que é assim, o que Deus espera da gente é obediência, porque se a gente obedecer, flui tudo. Nossa, não sei como que vai ser esse final de ano, mas eu sei que vai acontecer, Sim. porque eu ando por fé. Isso. E nós aqui, empresário, tudo bem, temos que ter o planejamento, a gente vai falar Sim. isso, a gestão, tudo, mas tem muitas pessoas que não crescem, tem muitas pessoas que não atingem o próximo nível, porque quer que a situação esteja perfeita, não, você tem que abrir mão muitas vezes de entender e simplesmente obedecer. Por quê? Porque todas as vezes que, principalmente os empresários, pessoas de resultado influentes, fazem alguma coisa, tem consequência em muitas pessoas. Deus, ele quer que as nossas empresas prosperem, porque ele sabe que a gente vai abençoar. A Bíblia diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Sim. A luz sempre fica onde? Em lugares altos. A luz sempre fica para onde todo mundo vê. Então, às vezes, por falta de covardia, de medo, a gente não consegue dar o próximo passo, porque a gente já quer ver a escada, já quer ver a próxima loja, já quer ver o próximo cliente. Só que muitas vezes a gente tem que lançar o pão primeiro sobre as águas para depois vir a colheita, depois vir. Então, eu não sei quem vai escutar ou vai deixar de escutar, mas muitas vezes a gente tem que, a gente tem que ser guiado por fé. Porque a gente falou: "Vamos falar da sua vida". Eu falei: "A minha vida é resumida em milagres. Milagres atrás de milagres", porque uma pessoa com a idade que eu tenho, conseguir as coisas que eu consegui, falar com as pessoas que eu falei, chegar em mesas que eu cheguei, é simplesmente milagre. É dom de Deus, porque se você olhar com olhar humano, eu não estaria nem aqui. Uau, Que legal. incrível. E agora voltando a essa questão de gestão, de planejamento financeiro, o que que você indica? O que que você aconselha? Até assim, quem está começando, mas já quem já tem e quer o próximo nível. Qual é o passo a passo? Eu falo que assim, ó, desde a pessoa física, a pessoa jurídica, a gente vai começar um pouquinho mais rasinho e aí a gente vai se aprofundando no decorrer do podcast. Certo. Eu falo que a primeira coisa que a gente tem que entender é a diversificação.
Eu falo que é um triângulo. Toda vez que você for falar de ativo, investimento, empresa, negócios, é um triângulo, onde numa ponta você tem a rentabilidade, na segunda você tem a segurança ou risco, e a terceira é a liquidez. Então, quero começar a investir, quero começar. Então, você tem que analisar sempre essas três pontas. Eu vou pôr meu dinheiro, quanto que eu vou ter de retorno? Quanto que eu. Ah, eu preciso saber. Segundo, qual que é o risco, ou se não tem risco? Terceiro, qual que é a velocidade que esse dinheiro volta? Porque tem investimentos que demoram 10 anos, outros demoram 5, outros você pode resgatar a qualquer momento. Então, o básico do básico, né? Eu tive até um treinamento. Primeiro de tudo, o investimento que eu falo que não é investimento, mas que os brasileiros mais têm dinheiro é poupança. Então, existem produtos mais seguros do que a poupança, que pagam uma rentabilidade melhor, só que por falta de conhecimento, culturalmente, as pessoas têm receio de tirar esse dinheiro. Então, se você está me escutando, o primeiro passo é tirar o seu dinheiro da poupança e colocar num CDB de liquidez diária, colocar no Tesouro Direto. Por quê? Porque você vai ter rentabilidade todos os dias. Na poupança você precisa esperar 30 dias. Segundo, você pode tirar a qualquer momento e vai ter aquela rentabilidade. Terceiro, você emprestou seu dinheiro. Se aquela empresa ou pessoa que você emprestou o dinheiro falir, tem um fundo garantidor de crédito que vai te Sim. bancar. Então eu falo assim, quando eu falo de planejamento financeiro, Brasil, eu falo que eu utilizo o módulo do CFP, que é dividido em 6 módulos. O primeiro módulo é o planejamento financeiro e ético. É o esqueleto da sua vida financeira, Pri. Aonde você está alocando o dinheiro, quanto que você está gastando, tudo para quê? Para você atingir a independência financeira, que nada mais é, com os juros e rendimentos do seu próprio dinheiro, você já banca a sua vida. Legal. Então eu falo assim, eu quero viver com 10 mil, se eu receber 10 mil todo mês, eu não preciso trabalhar. Então eu falo, então vamos montar um plano para você ter 1 milhão a 1 milhão e 100. Porque com esse valor você recebe 10 mil para o resto da sua vida sem você fazer nada. Sim. É possível, só que por falta de conhecimento e de planejamento, as pessoas acham que está muito distante, que está muito longe. Mas eu falo, mira os primeiros 10, depois os primeiros 100, porque com planejamento a gente chega ao objetivo. Agora, se você não tem um plano, eu falo que você já falhou. Se você não tem um plano, o dinheiro vai sumir. Dinheiro que não tem nome some. Edu, mas deixa eu te perguntar uma outra coisa. Falando de falta de conhecimento, a gente sabe que o nível é mais embaixo. Sim, E aí, por exemplo, eu até anotei aqui, eu ia te fazer essa pergunta. Por que as pessoas ainda guardam dinheiro na poupança? Mas não me responde. sim. Pensando no que você falou, vamos entender assim: se as pessoas ainda guardam dinheiro na poupança, o que falta para essas pessoas terem acesso a esse conhecimento? Porque você falou, liquidez como é que A foi? velocidade que o Não, dinheiro se transforma. o tipo de aplicação. Aplica esse dinheiro no Tesouro No Direto. Tesouro Direto, no Tá. CDB. Como que essa pessoa que não tem informação nenhuma vai pegar esse dinheiro e vai fazer essa aplicação? Qual o passo a passo que você dá para essa pessoa para ela poder. Legal, legal. Eu falo que assim, toda profissão existem pessoas, bons profissionais e maus profissionais. Se Sim, você for em todos os bancos têm produtos interessantes. sim. Só que o que acontece? Porque a Eles maioria não das oferecem. pessoas, geralmente, o banco ele oferece o que é melhor para o banco, Claro. ou o gerente oferece o que é melhor para o gerente, Sim, não o que é melhor para o cliente. verdade. Então você já vê que é algo cultural. Na Europa, você sabia que é proibido o gerente ganhar comissionamento em cima de produtos? Por quê? Para não ter esse conflito de interesse, para saber o que é melhor para o cliente e o que é melhor para o banco. Sim. Então eles ganham um FII fixo durante o ano todo para gerenciar o recurso, mas não tem esse conflito de interesse. Então os gerentes de bancos, eles até sabem que aquele produto é ruim, mas às vezes é o produto que mais dá comissionamento, é o produto que ele precisa para bater meta.
Então eu falo que assim, qual o conselho que eu dou? Uhum. Você chega no seu banco, no seu gerente, não vou pedir para você abrir uma conta numa corretora, porque às vezes dá trabalho, às vezes vai surgir dúvidas, mas você fala assim: "Eu gostaria de tirar o meu dinheiro da poupança e colocar num CDB de liquidez diária". Aonde você escutou falar isso? Você fala: "Ó, eu escutei num podcast e lá eu vou ter uma rentabilidade melhor". Quanto melhor? A poupança hoje paga em média 6% ao ano. Esse título de CDB, ele vai te pagar na média de uns 11% a 12% ao ano. Então olha só, você já vai dobrar o seu rendimento só por pedir para o seu gerente de banco colocar num CDB de liquidez diária, pagando mais que 100% do CDI. É simples assim. E eu falo que eu vou começar também a ajudar as pessoas desde o comecinho até na parte mais profunda nessa questão financeira. Então, se você quiser me seguir, se você quiser seguir outras pessoas que também trazem conteúdos de qualidade, vai te ajudar. Sim. Porque quando a gente começa a ir atrás do conhecimento, ele começa a se abrir para nós. Então, o primeiro passo, Brás, é você falar com o seu gerente de banco: "Eu quero tirar meu dinheiro da poupança e eu quero colocar num CDB de liquidez diária", porque aí ele não vai te vender um CDB que vai durar 5, 6 anos. Você pode Sim. retirar a qualquer momento. Eu fiz essa pergunta porque eu tenho amigas na igreja que têm dinheiro Mas tem aplicado na muitas poupança. pessoas. Não, É você pega normal assim, ó, isso. 100.000 na poupança, se você não mexer, quanto que você vai ter no final do ano? Mas 106. Se você tiver nesse CDB, vai ser 112. Você sim, fala: "Você está deixando de ganhar 6.000". exatamente. Mas as pessoas têm muito receio do novo, né? De mudar. Sim, Uma é desconfiança uma por não desculpa. ir atrás da informação, de buscar conhecimento. E E é aí uma fica coisa refém. isso, é uma coisa tão simples, né, mas é porque a gente sempre foi falado foi bloqueado, foi: Sim, "Não fale com estranhos, não faça isso". sim, Então a gente tem uma dificuldade. Hoje a gente fala de várias, coisas que acontecem na nossa vida, mas tem bloqueio com dinheiro. Às vezes você fala assim, pergunta para a pessoa: "Quanto você ganha?". A pessoa, tipo, fecha a cara, fala tipo: "Meu", Que o é que que você quer isso? sendo que saber? tinha que ser natural, entendeu? Mas, esse bloqueio de, primeiramente, não se abrir para o novo, segundo, para entender que, assim, o dinheiro tem que ser alocado de uma maneira inteligente, porque eu falo assim: o dinheiro não é tempo, tempo não é dinheiro, o dinheiro é vida. Então, todas as vezes que a gente gerencia mal o dinheiro, a gente está gerenciando mal as nossas vidas. Então, a Sim, gente está perdendo vida todas as vezes que a gente perde dinheiro, aloca ele de uma maneira errada. Porque eu falo assim, Brasi, olha só, você concorda que tem pessoas que mudariam a vida se tivesse mais dinheiro? Não mais dinheiro, mas saber investir de uma maneira melhor? com certeza. Traria essa Sim, com liberdade? certeza. Então esse podcast é riquíssimo, porque você fala assim: começa no básico, troca da poupança para um CDB. Aí, e o próximo passo? Eu falo: o próximo passo, vamos montar sua reserva de emergência ou oportunidade, para quem não é escasso. Porque aí você começa já a ver que seu dinheiro começou a render legal, só que Aham, aí vai ter outras oportunidades para você investir também. sim. E aí você vai buscar ganhos maiores. Legal. E você pega muitas pessoas endividadas também? Sim, sim, eu pego bastante pessoas endividadas, né, Uhum. e eu todos os tipos, assim, eu falo que, assim, a questão da dívida, ela é como se fosse uma escravidão mesmo, né, Sim. porque a pessoa que às vezes está endividada, às vezes ela não consegue dormir, às vezes ela não consegue, às vezes, escolher o que vai comer. Então isso é muito ruim. Aham. E aí é claro que a gente monta um plano para essa pessoa, para ela sair da dívida. Sim. Porque eu falo que assim, quando a gente começa a planilhar e tudo, e eu falo que assim, o estado de dívida, eu não passei por isso que eu era muito pequeno, mas eu aprendi com quem passou. Então eu aprendi com quem esteve endividado e por isso eu estou transmitindo esse conhecimento para você falar: "Para ele é fácil". Não,
tem os meus pais e tem um amigo que eu gosto muito, que é o Augustinho. E ele usa assim: dívida, para você sair do estado de dívida, é guerra. É guerra. Quando você está em guerra, você não tem que pensar em outra coisa. Ele falou, foi 1 ano de guerra. Se a gente tinha R$ 30 para ir no mercado, eu ia com calculadora e a gente ia comprar a nossa despesa com R$ 30 daquela semana. É guerra. Vai trocar de roupa? É guerra. Não, não vamos fazer nada. Até a gente se libertar disso. Então eu falo que assim, se você está no fundo do poço, eu falo que tem algo bom. Porque o único lugar que você pode olhar é para cima. É Então verdade. vamos resolver isso daí e subir de patamar. Eu acho que Muito bom. as pessoas, quando elas estão endividadas, elas entram num ponto cego que aí Sim, elas não conseguem ver uma luz. Até mesmo muitas pessoas, grandes empresários, a gente tem história Sim. de pessoas com muito dinheiro, muito Empresas recurso. sim. bilionárias que quebraram. Exatamente. E aí, quando começa a assistir esse podcast, fala, não é para mim, porque eu não tenho nem dinheiro para pagar a dívida, quem dirá para mudar da poupança para o CDB, CDI. Mas eu acho que até nesses momentos de endividamento, você precisa buscar o conhecimento, porque é o Sim. conhecimento que vai te Sim. libertar. Eu É falo verdade. que é 3 coisas, né, que a gente precisa gerenciar muito bem. Primeiro é gastar bem, não é gastar mais ou gastar menos, é gastar bem. Por exemplo, às vezes eu gosto de relógio, me deixa bem. Então, para uma pessoa, fala é supérfluo, para outra ela gosta muito, para outro ela não abre mão de uma pizza. Ah, para outro eu falo, eu sair com pelo menos uma vez por mês é o que me faz sentir vivo. Então você está gastando bem. Segundo é ganhar mais. E as pessoas endividadas, às vezes elas já cortaram tudo. Então você que está nesse podcast, você precisa abrir sua mente e correr atrás de novas fontes de renda. Sim. Seja trabalhando aos finais de semana como freelance de alguma coisa, sendo vendendo pela internet, sendo. Eu falo que assim, no Brasil hoje, você não acha profissional muito bem qualificado, você vê que tem várias possibilidades, Sim. então não tem desculpa, quem quer faz. E eu falo que assim, dá trabalho ser rico, mas dá trabalho ser pobre. Dá trabalho ter uma família estruturada, mas também dá trabalho você lidar com o divórcio. Sim. Qual tipo de trabalho você tem que ter? Uau. Até quando você vai ficar no comodismo? Até quando a gente vai ficar falando: "Ah, minha vida é difícil. Ah, minha vida". Eu estive com o Edu Lira do Gerando Falcões e ele fala assim, gravou na minha mente: "Não importa da onde a gente veio, e sim para onde a gente vai". Sim, é Então, verdade. quando a gente pega, existe várias pessoas que tinha tudo para dar errado, mas elas acreditaram e batalharam e conseguiram aquilo. Geraldo Rufino ele fala: "Não existe pobreza que dure a 14 horas de trabalho duro". Então, quando você tem uma mente blindada, uma mente que você fala: "Eu vou mudar a geração da minha família, eu vou". Sim. Cara, você vai vender bala no farol, você vai ser uma pessoa próspera, Sim, você vai atender um telefone, você vai ser diferente. Porque eu falo que assim, a riqueza não é o quanto que você tem na conta, porque existem muitas pessoas que são herdeiras que têm muito mais dinheiro que muitas pessoas. Mas a riqueza verdadeira é aquela que é igual José, é dom de Deus. Você olha para as pessoas, tem pessoas que tudo que coloca a mão é abençoada. Sim. Deus tem milionário para todo mundo? Bilionário para todo mundo? Não. Mas Deus, ele deu saúde para todo mundo. Deus, ele deu força para todo mundo. Fôlego de Ar, vida. fôlego de vida para respirar. Então, quando eu entendo isso, o que que você vai fazer com isso que vai determinar se você vai ter uma família onde você vai conseguir dar o melhor para o seu filho ou você vai ficar se limitando. Sim. Eu trabalho muito com vendas, Brás, e aí um amigo me falou, ele falou: "Como que você lida com os nãos que você recebe?" Porque a gente recebe muito Sim. não. Uhum. Ele falou: "Meu, eu não tô nem aí para os não que eu recebo, o único não que eu não quero dar é para o meu filho, quando ele falar: 'Pai, vamos fazer uma viagem? Pai, compra esse brinquedo para mim'", eu não quero falar não para ele. Então o único não que importa para mim realmente
é o não que eu não quero dar para o meu filho. Então, se eu Uau. tiver que tomar 30 não para eu conseguir comprar o brinquedo para o meu filho, é isso que importa. Mas agora eu quero polemizar, que esse papo aqui tá muito tranquilo e hoje eu tô polêmica. Tramontina, Tô Tramontina. polêmica. Tá, Pegar um tranquilo, hoje um ela tá amendoim. perigosa. Agora eu não vou chamar de Edu, vou chamar de pastor. Pastor, Vamos lá, vamos lá. vou trazer um tema aqui que eu acredito que vai muito assim de encontro com, principalmente com a questão da religião, porque eu passei por isso também, então eu acho que é interessante a gente compartilhar para poder libertar outras pessoas, né? E aí eu gostaria de ouvir a sua opinião, no ponto de vista Uhum. da teologia, com relação à pessoa que está endividada. E aí o banco fica lá, te ligando, te ligando, te ligando, te ligando, cobrando, cobrando, cobrando. Beleza? Só que por conta de você ser uma pessoa ali de muita fé, acreditar em Deus e fazer tudo certinho e não sair da, sabe? Não sai da curva, não tem nem o espaço da curva, da vírgula. E aí eu me deparei esse ano, inclusive, com uma amiga muito próxima, e ela é cristã, e estava muito isso latente nela, de não fazer, não deixar de pagar o banco, ou seja, fazer uma renegociação. Aí vamos pontuar, ela não estava conseguindo pagar o Sim. financiamento que ela tinha. Desse financiamento, ela já tinha feito um reacordo com o banco. Sim. Aquela historinha dos juros em cima dos juros. E aí, desse reacordo, ficou muito mais alta a dívida dela e ela não estava conseguindo pagar. E a gente vem de um cenário aí, histórico, mundial, de pandemia e tudo mais. E aí ela ficou assim, como que eu faço? E agora? Eu pago, eu não pago? Mas eu não tenho dinheiro para pagar, mas eu não posso deixar sujar meu nome. O que você fala para essas crenças limitantes e o que você pode trazer à luz da palavra diante disso, para muitas vezes a pessoa que fica ali com aquele desespero, porque a gente sabe que eu aprendi muito com um vídeo do Geraldo Rufino, foi bom você ter pontuado aqui, porque ele fala naquele programa dele lá, que ele quebrou 7 vezes, 6 ou 7 vezes, mas ele não faliu, não perdeu a dignidade, negociou as dívidas dele e foi para cima. Deu um prazo para pagar, mas ele foi para cima. O que você fala para essas pessoas que às vezes não quer deixar de pagar o banco por um desespero e falar assim, não vou me endividar, não vou sujar o meu nome, não é não endividar, porque ela já está endividada. Sim. Mas eu não vou sujar o meu nome, mas ela quer lidar ali com aquela crença limitante, porque ela não pode, ela tem que fazer tudo certinho, tudo assim, assado. O que você pode trazer pra gente? Eu falo que é assim, né? Se você quiser até polemizar mais, né? Existem pessoas que estão devendo para outras pessoas que têm que escolher. Ou se paga a pessoa, ou se come, ou se continua com a empresa. Exato. Então, olha que interessante. Primeiro assim, crente pode ou não pode ter nome sujo? É pecado? É certo? Não é certo? Eu falo que assim, quando a gente tem que entender a situação, Sim. porque existem pessoas que, por que o nome suja? Porque você pega um dinheiro, você promete que vai pagar aquele dinheiro. Sim. Só que se você não pagar, você mentiu. Querendo ou não, não deveria ter nome sujo. Sim. Isso é um erro. Só que a nossa vida não é uma linha reta. Grandes homens e pessoas de Deus passaram por momentos de dificuldades e erros. Sim. Se você pegar o grande rei Davi que a gente fala, ele foi um assassino, foi um adúltero e a Bíblia mostra tudo isso. Então, quando a gente entende assim, agora falando sobre o caso da sua amiga, ela tem que ver 2 pontos de vista financeiramente, um conselho aqui. Por quê? Ela não está mais conseguindo pagar o banco. Sim. Ela é empresária? Empresária. Empresária. Então, ela está fazendo com que a empresa dela volte a prosperar. Sim. Se ela continuar pagando o E banco, mantendo- vai quebrar a empresa dela. E mantendo o funcionário, tudo ali.
Entende? Uhum. Então, olha o conselho que a gente tem que analisar. Eu falo que assim, o banco a gente pode renegociar quantas vezes forem necessárias, pode alongar o prazo. O que Sim. eu falo assim, devo, não nego, pago quando puder, mas Uhum. atendo o telefone, sei que eu tenho aquela dívida, porque é muito ruim você fazer e ela está algo incomodando que ela é muito correta. Sim. Então, o conselho que eu dou para ela é ser sincera com o banco. Eu falo que a verdade nos liberta. Então, quando você é verdadeira, você fala: "Ó, eu tenho uma empresa, ela está faturando, passei por problemas de dificuldade, não consigo te pagar. Ou não consigo pagar isso, porque se eu tiver que pagar isso, eu vou fechar a minha empresa. Então, eu quero fazer com que a minha empresa prospere, 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 para eu conseguir honrar com todos os compromissos. Porque se eu começar a te pagar, eu vou deixar de te pagar na metade e minha empresa vai falir. Você não quer que eu resolva aqui minha empresa e aí eu fico com a empresa e a empresa consegue pagar até o final?" Então, esse é o conselho. Eu falo que é a verdade. Você sempre tem que falar a verdade, por pior que seja, Sim. porque ela liberta. Vai libertar a sua amiga de ficar com uma acusação, vai libertar, às vezes, a empresa dela para prosperar, não vai impedir nada, entendeu? Então, existem pessoas que estão devendo às outras pessoas também. Eu falo que assim, pô, emprestei dinheiro para essa pessoa não me pagou. Cara, tem pessoas que vão perdoar a dívida e vai te liberar para prosperar, que nem a gente fala. Mas se você deu a palavra, o correto é você pagar. Sim. Porque eu falo que assim, não, mesmo se demore, mesmo se, porque a pessoa emprestou dinheiro ou deu dinheiro para você, sabia do risco. Mas para você, sabe, ter uma vida leve, uma vida em paz, sem nenhuma acusação, eu falo que é bom você honrar, você pagar tudo que você Sim. mesmo que você fala é difícil, você fala: "Ó, eu estou fazendo isso, eu vou chegar no dia que eu vou conseguir, fica tranquila, não sei se vai ser daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas eu não esqueci de você". E se isso for verdade, cara, você está livre para prosperar e a pessoa falar: "Não, eu acredito em você". Legal. E o que te diferenciou na sua trajetória? Legal, a gente viu que Deus foi primordial, É, teve a questão da sua família que te impulsionou, você estudou, sim. mas tem aí uma diferenciação. Eu falo que eu acho que a minha diferenciação, assim, para os demais, assim, que hoje trabalha, né, no mesmo ramo, é que eu falo que eu não preciso disso. Então, como eu não preciso vender para ganhar meu comissionamento, para eu viver bem, eu faço o que é melhor para o cliente e sem desespero. Porque quando a gente fica desesperada, querendo marcar a reunião para fechar a venda, a pessoa percebe. Agora, quando você está realmente focado em oferecer o melhor para Pri, o melhor para Bra, aí eu acho que esse é o meu diferencial. Eu antes de vender, eu falo que assim, é o tripé da confiança. Por que as pessoas compram, né? Primeiro, da empresa. Então, a empresa tem que ser uma empresa sólida. Segundo, o produto tem que ser bom. E o terceiro, o vendedor. Antes das pessoas comprarem um produto financeiro, elas vão comprar da sua pessoa física primeiro. Então, se elas não gostarem de você, você pode ter o melhor produto, com a melhor empresa. Então eu acho que mais me diferencia, eu acho que esse meu lado humano mesmo, sabe, de se importar realmente com as pessoas, que nem eu vim falar de planejamento, eu nem terminei, mas a gente fala de Deus, porque eu sempre gosto de ajudar a pessoa no que às vezes ela nem sabe que precisa. Porque tem pessoas que eu converso que não têm condição de ter o produto que eu tenho, que eu comercializo. Só que mesmo assim eu atendo. Eu atendo a pessoa que tem condições de pagar R$ 250 da mesma maneira da pessoa que consegue me pagar R$ 500.000. Ah, da mesma maneira. É claro que às vezes o tempo é diferenciado, Sim, mas Uhum. se eu parei para estar aqui com você, eu vou estar 100% com você. legal. E continua aí falando então mais sobre Ah, planejamento, você falou sim. que nem começou. Eu falo que o segundo passo, né, pessoal, do planejamento é a gestão de investimento, aonde a gente vai colocar o seu dinheiro, que é a segunda fase, para multiplicar de uma maneira melhor, sempre respeitando o perfil. Então, tem pessoas que não gostam de correr risco, tem pessoas que querem o dinheiro ali só rendendo
Tem pessoas que falam assim: "Ah, eu quero correr risco, porque eu quero dobrar meu dinheiro". Então são pessoas que gostam de um pouquinho mais de aventura, então tem produtos para todo tipo de pessoa. O terceiro, eu falo que é o planejamento de aposentadoria. Você já viu pessoas que ganharam muito dinheiro, chega com 50, 60, 70 Sim, anos, parou de trabalhar. parou, tá dando trabalho para os filhos. Tá zerado. Por quê? Por falta de planejamento. Por mais que sua empresa está dando bem, por mais que a empresa da Brás está dando bem, a gente não pode colocar todo o dinheiro, ficar reinvestindo só na empresa. A gente tem que tirar um pequeno valor para investir na PRI do futuro, para investir na Brase do futuro, para vocês saberem que lá na frente vocês vão ter muito dinheiro. Então, quando a gente não entende isso, a gente vai colocando energia, né? Só que a gente tem que tirar um valor para investir para o futuro de vocês serem um futuro próspero. O quarto módulo, né, é gestão de riscos e seguros. Nós brasileiros se preocupamos muito em ganhar mais, em aumentar, em correr risco, vamos empreender, mas você tem algo que mantém você de não viver um degrau abaixo do que você está vivendo hoje? Eu falo que a maioria das pessoas não tem. Sim, com certeza. Eu falo para os empresários, se você ficar 30 dias sem trabalhar, como que fica a sua empresa? Ele, Deus me livre. Eu falei isso à pessoa física. Ele falou, não, eu não posso ficar internado 30 dias, não posso ficar ausente, não posso sofrer nada, porque senão desestrutura tudo que eu construí até agora. Então, eu falo, você precisa de um seguro de vida. E aí onde entra muito forte o meu trabalho, porque eu faço planejamento, mas eu sou especialista nessa parte de proteção, de blindagem. Porque eu falo que assim, se você não está preparado para ficar 30 dias no caso de uma internação, imagine se você tiver uma invalidez, se você não puder trabalhar. É verdade. Imagine se você tiver um câncer, você tem que se ausentar por um tempo, você tem dinheiro para tratar, Eu falei, então você precisa disso. Porque quando a gente entende que a gente precisa, que todos nós corremos riscos, nós temos que ter algo que impeça você de perder tudo que você construiu até agora, independente Legal. do que aconteça. Aí o quinto módulo, a Pri sabe bastante também, que é o fiscal. Existem produtos aí, quando a gente fala de um planejamento, que pagam mais imposto, outros menos imposto. Então, existe maneira de você pagar menos imposto. Tem produtos que você transmite livre de imposto de renda. Então, eu falo que é assim, eu gosto de transmitir o patrimônio para o meu filho. Aí a gente já está falando do sexto módulo, que é o sucessão. Legal. Existem várias maneiras de você transmitir. Eu falo que é assim, indolor ou com muita dor. Tudo que a gente já deixa preparado é muito melhor. Sim. E eu falo que assim, tem muitas pessoas que gostam de comprar um apartamento para cada filho e deixar ele. Como herança. Só que eu falo que assim, o apartamento custa 1 milhão. Se você vier a faltar, o que acontece com esse Não apartamento? tem liquidez. E vai passar por um inventário. Sim. Todo mundo já escutou a famosa briga de inventário, as coisas, porque às vezes não tem dinheiro para acessar. Porque se o imóvel vale 1 milhão, você vai pagar ali ITCMD, que é Imposto Sim. Transmissão Causa Morte ou Doação, você vai pagar ITBI, vai pagar custas cartorárias, Aconteceu isso com a nossa ITBI, família. aí, Brad. E aí, esse 1 milhão vai se tornar 800 mil, 750 mil. E o pior, assim, que eu acho que é a falta da informação. Porque a gente nunca está preparado para morrer. Nunca. E tocar no assunto de inventário dá a impressão que não vou mexer nisso. Para, você tá querendo me enterrar mesmo? Mais ou menos isso, né? Ninguém deixa as coisas organizadas. E aí você falou do pai que trabalhou a vida inteira para deixar as coisas para os filhos. E aí, quando o pai morre, os filhos, para poder ter aquela herança, para poder se apropriar, tem uma baita de uma dificuldade. Porque quando nós passamos recentemente o caso com a minha sogra, para fazer o inventário foi quase 30 mil reais. É isso E mesmo. isso na época estava apertado, todo mundo estava apertado, porque foi bem. Foi tipo estourando pandemia, então estava todo mundo apertado. E aí ia fazer o quê? É isso E tem mesmo. um prazo, e aí você tem que correr. Então, se muda
Por isso que é importante o essa conhecimento. mente, né? Fica De muito fazer uma mais fácil. aplicação, ao invés de você financeira, ao invés de você aplicar em imóveis, Isso. físicos ali, porque tem a depreciação, tem várias outras coisas aí que você sabe melhor do que eu, né? Não, eu acho legal que até quem se interessar a gente bate um papo, porque assim, tudo que nós temos vai ser inventariado. Seja o dinheiro que você tem na sua conta, seja imóveis, dívida? seja a dívida que também tem. Ninguém fala da dívida, É. só fala da herança do dinheiro. Verdade, eu falo que assim, se seu tem um ditado, né? Se seu pai já não te deixou dívida, já tá ok. Tá É, ótimo. porque eu conheço amigos que realmente pegaram dívidas enormes dos seus pais. Então, tudo que a gente tem vai ser inventariado. Você fala assim, eu tenho a holding. Eu falo assim, a holding é muito legal. Ela inibe inúmeros impostos. Tem que ter, eu tenho hold. Mas eu falo que assim, a hold por si só não é completa, porque ela precisa de uma apólice de um seguro de vida. Sim. Por quê? Para trazer liquidez. Porque por mais que eu não esteja aqui, eu vou deixar os bens para os meus filhos, para minha Sim. esposa, eles conseguem, porque todo mundo Transformar traz isso em renda caixa, aqui. é. Então eu falo que assim, se você não tiver, vai abaixar a qualidade de vida da sua família. Exatamente. Então você precisa de um produto como esse para garantir a educação do filho, para garantir que vai conseguir acessar o imóvel, porque um imóvel de 1 milhão, quanto que eu preciso ter? Preciso ter 15% do valor do bem, que aí você pega 150 mil. O inventário mais caro da história está sendo a família Samsung. Eles pegaram mais de 300 milhões de dólares de empréstimo só para pagar imposto. Nossa. Por quê? Porque não fizeram um bom planejamento planejamento. financeiro. Ou você deixa resolvido para os seus filhos, ou seus filhos vão ter que gastar dinheiro. Eu falo assim, você quer pagar para o governo ou você quer que esse dinheiro vai para os seus filhos? Eles falaram, para os meus filhos. Eu falei, então tá, então vamos conversar. E segundo, olha que interessante, a alavancagem que ninguém fala. O seguro de vida da Prudential, ele tem uma alavancagem, porque se você comprar uma apólice de 1 milhão, você não vai pagar 1 milhão, você vai pagar ali, dependendo da idade, 400 mil, 500 mil parcelado em 10 anos. Agora, o imóvel, você vai pagar 1 milhão. E os dois têm ajuste. Então, eu falo que assim, a família Rockefeller é uma das famílias mais ricas dos Estados Unidos. Há 5 gerações eles transmitem patrimônio, tem fazenda, tem prédio, mas aonde eles colocam a maior parte do valor? No seguro de vida, porque é um instrumento que você consegue deixar muito mais dinheiro do que você colocou livre de imposto, de uma maneira imediata. Então, tem vários assuntos, vários produtos que a gente precisa na nossa vida. Você lembra que eu falei da diversificação? Temos que diversificar também, às Sim. vezes, em moeda estrangeira. Então, eu falo que assim, não temos que depender somente de uma renda. Então, quando a gente começa a entender isso, você fala, eu preciso saber mais sobre o dinheiro. Sim. Porque se eu saber mais sobre o dinheiro, eu vou governar a minha vida. Se eu saber mais sobre o dinheiro, eu não vou deixar dívida para os meus filhos, vou facilitar o inventário. Porque em Provérbios fala, né, que os pais sábios deixam herança para os seus filhos. Então, quem não quer facilitar a vida do seu filho? Sim. Ah, tem que ser difícil. Não, ele tem que dar valor, tem que ensinar, mas tudo que você construiu, ele não precisa penar, ou às vezes ele vai começar de um degrau acima e vai conseguir ir mais longe. Então, eu falo que assim, quando a gente fala de dinheiro, a gente está falando do seu presente, do presente de você, de quem você ama, do seu futuro, do futuro de quem você ama e dos seus sonhos, e aí que entra o propósito. Muitas pessoas não conseguem viver a plenitude do propósito por falta de dinheiro. Legal. Ô, Edu, e o que você pode falar pra gente dos bastidores aí dessa mudança dessa nova moeda? Dessa nova O que vai moeda, impactar isso pro brasileiro? qual moeda que você está falando, Brasi? A que vai trocar logo, vai Ah, passar a ser totalmente digital. sim, sim. Não, a gente vê os criptos ativos já estão aí, já são uma Sim. realidade. Uhum. Não é que Que vai vão surgir trocar, uma já nova, surgiram. Então, a gente está vendo aí o Elon Musk fazendo o foguete da ré, estamos vendo aí o robô que está fazendo funções que a gente nunca achou que era possível fazer. Sim.
Então, o criptoativo, né, as moedas digitais, elas já são realidades. Pessoas ganhando muito dinheiro, empresas usando, tem moedas com fundamentos como o Bitcoin, como o Ethereum. Então, assim, eh, você investe, eu falo que você tem que investir 1% do seu patrimônio. Por quê? Porque não dá para ser uma reserva de valor, porque hoje ela pode existir, amanhã ela pode deixar de existir. Sim. Mas a gente sabe que no futuro vai ter uma moeda digital que ela vai ser universal. Sim. Então, não vai ter mais essa de câmbio, que não sei o que lá. Você vai chegar, você vai ter uma moeda digital que vai aceitar no Brasil, na China, na Europa, em qualquer lugar. Isso já é realidade. A gente só não sabe se vai ser o Bitcoin, se vai ser o Ethereum, se vai ser uma outra que vai surgir. Mas para a questão de investimento, eu falo que é um investimento de alto risco, que não é para todas as pessoas, e que se for colocar, coloque um pequeno valor, porque você pode ganhar muito, como você pode perder muito. Eu faço muito imposto de renda e a maioria das pessoas que investiram depois no ano seguinte, ai, eu perdi tudo. Então, assim, é algo que você tem que ter, mas ali bem assim, com esse 1% mesmo. É, Não pode passar muito. porque eu falo que assim, vai surgir isso. Não tem como eu falar, não, ela já é uma realidade. Sim. Só que se a gente parar para analisar o mundo de criptomoeda, tem milhares de moedas. Sim. Tem moeda que eles colocam, vai ser um docinho desse. E aí eles montam uma estrutura lá, começam a comercializar. Às vezes tem pessoas que ganham R$ 1 milhão com a valorização de uma moeda. Aí depois, então, tem pouquíssimos fundamentos. Sim, é muito incerto. E eu falo que assim, as coisas têm que se provar no tempo. Uhum. Então, o que eu falo que assim, se provou no tempo? O ouro, o imóvel. Então, são coisas que sempre tiveram valores. Agora, o que garante você de comprar uma moeda hoje que daqui 10 anos ela vai estar valendo alguma coisa? Nada. Então, por isso que tem que ser um pequeno valor e investir em produtos que tenham lastro, seja em dólar, seja em imóvel, seja em ouro. Legal. E o que você deixa de conselho para quem está nos assistindo? Deixa suas redes sociais também para o pessoal. Legal, legal. Minhas redes sociais, né, @eduardosouto.1. O conselho que eu dou é: tudo é possível, se você fazer a sua parte. Qual que é a sua parte? É você estudar, se planejar, trabalhar, acordar cedo e ir à luta. Não desista dos seus sonhos, não negocie seus sonhos, não busque atalhos, pague o preço, porque no final vai valer a pena, independente do que aconteça. E segundo, acredite em Deus. Por mais que aconteça algo na sua vida que você vai pensar em desistir, você lembra da promessa, você lembra o que está escrito, que Ele estará com você todos os dias, que o Senhor é o seu pastor, então nada vai te faltar. Quando você conhece e acredita nisso, nos momentos de dificuldade que todo empreendedor, toda pessoa passa, vocês, eu, todos nós conseguiremos superar. Então esse é o meu conselho. Faça a sua parte, mas deixe um espacinho para Deus fazer a dele, que é muito melhor. Ah, legal. E eu E quero aqui, ó, agradecer você, viu, Pri? Quero agradecer a Brasi aqui. A gente trouxe um presentinho, minha família. uau! Gente, espera aí que a gente vai É, colocar a aqui no Mames meio. também, que veio no último podcast, ela falou, leva lá também para Ah, agradecer. gente, olha que Então, um lindo! mimo. Eu sei que vocês gostam de pistache, então tem de pistache também. Nossa, perfeito, obrigada. Eu que agradeço, espero ter ajudado. Às vezes não consegui focar em muitas coisas, mas eu falo, senão a gente ficaria aqui 5 Ah, mas horas, né? você, a Cris, tem que voltar mais vezes, é muita história. Tem que falar sobre gestão, tem bastante Sim. conteúdo e com certeza esse é só o primeiro. Muito obrigado, viu? Obrigado, Brasi. Obrigado, viu, A gente que Pri? agradece, é uma honra, um privilégio poder ouvir a história, né? E assim, saber essa verdade que vocês carregam, tanto que vem de pais para filhos. É verdade. Porque, tanto que quando eu te conheci lá no SSS, eu falei assim, olha, gente,
mentira. Tem algo, tem algo. Pode ter parte do pai, mas assim, tem muitas características ali marcantes Eu dela, falo né? que filhos são heranças, né? Sim, sim. E isso é uma grande mensagem para quem está nos assistindo. Se você não teve uma família que te apoiou, estruturada, comece por você. Exato. Seja você a diferença aqui na Terra, seja você quem vai gerar, vai ter frutos, prosperar. E muito obrigada Eu que Cris. agradeço. Deixa o seu arroba, Ele- Edu, é, pra quem... Ele deixou. Deixou? Eu falei, eu Mas pode falar de deixei. novo. @eduardosouto.1. Tá. Muito legal, né? E aí, amiga? O que você achou? Muitos insights. Quantos milhões você vai investir? Preciso começar, é aquilo, são fases. A gente empreende, a gente consolida, mas essa questão a gente nunca sabe o dia de amanhã. Verdade. Então, nós que temos filhos, família, que depende do nosso intelecto, é importante a gente investir nisso Sim. e não esperar Sim. daqui 1 ano, daqui 6 meses, porque estamos sujeitos a tudo. Então, se for para passar por um processo difícil, alguma coisa, a gente sabendo que tem uma segurança financeira, eu tenho certeza que fica ali tudo mais Sim, fácil. eu brinco Uhum. assim pro pessoal, eles falam, qual que é a melhor época para investir? Eu falei, a melhor foi há 10 anos atrás. Exatamente. Segunda melhor é hoje. Porque assim, as pessoas têm a mentalidade que tem que ter muito. Não, E não é isso. é aquela pergunta, né? Só é rico quem investe ou a pessoa é rica porque investe? Exatamente. Então comece hoje. Hoje. E deixa aí segue o nosso canal, ativa o sininho, temos episódios todas as semanas. A gente já passou assim grandes empresários por aqui, a gente procura sempre trazer o melhor, pessoas com cases de sucesso, pessoas que já passaram por superação, histórias incríveis. Então não deixe de nos acompanhar. E é isso. E mais uma vez, obrigada pelos nossos patrocinadores. Cristal Bela, fabricante de molduras, a FTP Contábil, assessoria contábil, financeira, fiscal, e a Destino Bebê, maior outlet de roupas infantis do Brasil, e a DLR Digital, especialista em tráfego pago. E Braga, que proporciona aqui essa Os nossos delícia petiscos. para poder passar essas horas aqui com os nossos convidados de uma forma mais agradável e que trabalha aí com eventos para produtos para festas, Decoração. em geral. E tem e-commerce, eles entregam. E é isso aí, gente. E Muito você obrigada. quer ser patrocinador? Também comente aqui que temos vagas. Se a sua empresa fizer sentido aqui para o nosso propósito, é só comentar.